Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contra a Capa, a união entre administração e literatura, que é o nosso encontro de segunda-feira ao meio-dia nas redes sociais do CRA-RJ. Hoje nós vamos falar com o administrador Marcelino Tadeu de Assis, que é autor de vários livros, e dentre esses livros ele escreveu Indicadores de Gestão de Recursos Humanos. Tudo bem, Marcelino? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Érica? Muito obrigado aí pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Coisa boa. Bom, Marcelino, a gestão de recursos humanos, os indicadores para a gente gerir as pessoas, né, é um tema que está sempre na crista da onda, né, porque o capital mais importante de qualquer organização são as pessoas. Então, de onde surgiu a ideia para fazer esses indicadores, para escrever esse livro? Conta para a gente. Legal. Bom, esse livro especificamente sobre o qual você está falando, ele nasceu de um embrião. Em 2004 eu lancei um livro e aí a venda daquele livro foi estupenda e eu percebi que havia uma demanda, uma carência de um livro que abordasse a questão dos indicadores ligados à gestão de pessoas. Depois lancei um outro livro em 2005 e esse livro teve uma aceitação gigantesca pelo Brasil inteiro. Até eu tenho feedbacks de pessoas de outros países do mundo falando sobre esse livro também. E esse livro eu acabei tendo que produzir uma segunda edição dele em 2012. E é hoje ainda o meu livro mais demandado. É o meu livro mais comentado e é um livro sobre o qual eu recebo tantas mensagens de pessoas, e algumas pessoas até de fora do Brasil. No ano passado eu até questionei a editora, porque uma pessoa da Bolívia perguntando se nós não poderíamos lançar esse livro na língua espanhola. E acabou esse projeto não indo para frente, mas quem sabe no futuro próximo ele vá. Então nasceu dessa tal importância a qual você se refere. Porque usar indicadores não é uma necessidade especificamente das empresas e muito menos da função recursos humanos. Cada um de nós utiliza indicadores, cada um de nós utiliza medições o tempo inteiro. Você certamente sabe quanto tempo você leva da sua casa, em média, para o seu trabalho. Você certamente sabe na sua casa quanto em média você consome de arroz, feijão, de proteínas. Você certamente sabe quanto de receita tem, quanto de despesa tem por mês. Ou seja, cada um de nós, cada pessoa tem no seu dia a dia, particularmente desse mundo dentro do qual estamos inseridos, onde há recursos muito escassos, cada um de nós tenta utilizar da melhor maneira o recurso que a gente tem. Um dos recursos que a gente tem é o recurso financeiro. Mas o tempo também é um recurso, pessoas também são, nessa perspectiva, recursos. Então não dá para utilizar recursos, por exemplo, o dinheiro, sem que a gente tenha indicadores, sem que a gente tenha medições. Você não pode, por exemplo, gastar mais do que você recebe, então você mede quando recebe e você mede quanto você gasta. E você compara essas duas medições. O que talvez tenha produzido uma demanda tão grande no mundo da gestão de pessoas é que durante muito tempo se acreditava assim: o ser humano é intangível, o ser humano é muito abstrato, o ser humano é muito subjetivo. Nós não temos como estabelecer nenhum tipo de medição. Então, durante muito tempo havia uma certa crença de que lidando com pessoas teremos que lidar ou vamos lidar com a subjetividade. E por essa razão não cabe medições no mundo da gestão de pessoas. Então, eu acho que o livro surgiu para ocupar esse espaço, para trabalhar em cima dessa demanda, e talvez seja o livro mais demandado desde então. E como é que foi feita essa... Você falou que existem vários tipos de indicadores, né, na gestão de recursos humanos. Como foi feita essa diferenciação? Qual foi a forma que você utilizou para aplicar cada um desses indicadores? Pronto, então, nós tínhamos vários caminhos possíveis para explicar, para narrar a história que eu quis narrar.
eu tentei utilizar um caminho que para mim é o mais intuitivo. Existem indicadores que são demográficos, existem indicadores que são financeiros, existem indicadores que são operacionais. Então imagina assim, indicadores demográficos, demografia, pessoas. Então imagina assim, quantos empregados tem uma empresa? Quantos empregados tem o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro? Quantos empregados tem a Ambev? Exemplo, é uma medida, é um indicador relativamente simples. Quantos empregados tem naquela padaria? Quantos empregados teve ou tínhamos naquela padaria no ano passado? Então, estamos falando aqui de indicadores demográficos. Quantos dependentes nós temos em relação aos empregados daquela empresa? Quantos terceirizados nós temos em relação aos empregados daquela empresa? Quantos estagiários nós temos em relação ao número de empregados daquela empresa? Ou seja, nós poderíamos... Quantos desses empregados são do gênero masculino, são do gênero feminino? Quantos desses empregados ocupam ou desenvolvem funções de chefia? Então, nós poderíamos ter indicadores classificados aqui como indicadores demográficos. Mas também nós temos, em qualquer organização, os indicadores financeiros. Quanto custa? Qual é o valor da folha de pagamento? Qual é o valor do que se gastou ou daquilo que se investiu em treinamento e desenvolvimento de pessoas? Quanto custa o vale transporte, a refeição, o auxílio alimentação? Quanto nós investimos em bonificações para os empregados, ou em gratificações, ou em premiações? Ou seja, existem indicadores financeiros, porque existem pessoas e essas pessoas consomem recursos financeiros também. Para termos pessoas, precisamos desembolsar dinheiro ou investir dinheiro. E nós temos também os indicadores que eu chamo no livro de indicadores operacionais, ou indicadores de processos. Quanto tempo alguém leva para recrutar e selecionar uma pessoa para a área operacional? Quanto tempo alguém leva para recrutar e selecionar um executivo? Então você imagina, nós temos pessoas nos mais variados formatos, com os mais variados vínculos, nós temos dinheiro e nós temos muitos indicadores sobre dinheiro e nós temos processos, nós temos operações, nós temos atividades naquela organização. E nós fazemos coisas e temos resultados. Então eu tentei primeiro encontrar indicadores que pudessem satisfazer esses três conceitos. Isso vale para as nossas casas. Quantas pessoas moram nas nossas casas? Esse mês vamos ter mais ou menos pessoas do que nós tínhamos mês passado? Se nós temos mais pessoas, vamos consumir mais arroz e feijão do que nós consumimos ou menos arroz e feijão? Se as pessoas saírem de férias e passarmos a ter menos gente, vamos ter que investir mais ou menos nos mesmos itens de alimentação. Assim como empresas têm indicadores grupados das mais variadas formas, nós também temos indicadores nas nossas casas. Muita gente que está nos assistindo agora, por exemplo, tem o seu orçamento e poderia se perguntar quanto eu gasto com transporte, quanto eu gasto com alimentação, quanto eu gasto com educação, quanto eu gasto com saúde. Como esses gastos meus na minha casa se comportam ao longo do tempo? Estão crescendo muito? Estão crescendo mais do que a minha renda vem crescendo? Ou seja, uma pessoa minimamente planejada, minimamente organizada, que trabalha com seus indicadores domésticos, provavelmente compreenderia o livro muito facilmente. Porque uma empresa é uma extensão, em grande medida, da casa das pessoas. Existem dinheiro, existem pessoas, existem tempos, existem responsabilidades, existe algum tipo de hierarquia em muitas organizações familiares, existem espaços físicos, existem recursos materiais. Então, se nós quiséssemos fazer, dentro daquela lógica de que eu costumo ver a vida pela perspectiva da igualdade, então eu tento sempre mostrar que aquilo sobre o qual estamos falando, ou aquilo sobre o qual o livro trata de gestão de indicadores, não é diferente do que cada um de nós, ou cada pessoa, ou muitas pessoas, usam nas suas próprias casas. Um dia desse eu peguei um carro na rua, e ele disse assim, meu senhor, eu anoto tudo. Eu fiquei curioso de saber o que ele anota. Então ele anota, por exemplo, a quilometragem
início e fim do dia. Ele sabe quantos reais ele ganha por quilômetro rodado. Ele sabe quais são os dias na semana que ele ganha mais ou ganha menos. Então imagina se ele, que está dirigindo um veículo, que está utilizando algo que tem um determinado valor, e ele dirige esse veículo com um determinado propósito, um determinado objetivo. Então imagina, ele precisa ter indicadores do seu próprio negócio. O negócio dele é a corrida. É daí que ele extrai dinheiro. Então ele precisa ter recursos. O veículo, dinheiro para se alimentar, ele recebe dinheiro, ele gasta dinheiro de manutenção do veículo. E essa pessoa me chamou a atenção porque não é muito comum. O mais comum é eu ouvir a seguinte história: R$200 por dia, ganha R$300 por dia, mas ele não sabe se ele trabalhou 1 hora ou 20 horas. Ele não sabe se aquilo sempre ocorre, ou na segunda-feira ocorre mais do que na quinta. Essa pessoa com a qual eu falei mais recentemente, ela disse: eu deixei de rodar na quinta e passei a rodar domingo. Eu perguntei por quê. Porque eu, analisando historicamente, a minha receita é muito maior que a despesa num domingo do que numa quinta-feira. Numa quinta-feira, o meu ganho por quilômetro rodado é muito pequeno. Então, veja, Érica, nós estamos falando aqui do livro abordando o Uber, do livro abordando a vida cotidiana das pessoas nas suas casas. Então, o livro é uma extensão dessa necessidade que cada um tem de medir. Imagina assim: Érica, você vai trabalhar? Vai. Que hora você vai acordar? Não sei. Quanto tempo você leva para o trabalho? Não faço ideia. Para onde você tem que ir? Não sei também. Imagina, não faz sentido. Você certamente tem quanto você ganha, quanto você gasta, onde você coloca o seu dinheiro. Mas seria uns 70% dos meus recursos financeiros vão para isso, vão para aquilo. O mundo certamente continua difícil, continua complexo, mas a gente passa a ter um instrumental maior. E isso não tem a ver com a administração no seu sentido lato. Isso tem a ver com a necessidade que as pessoas têm, se a gente não quiser utilizar os princípios da administração nas nossas casas. E lembramos, dentro desse contexto, já que nós estamos aqui numa entrevista com o Conselho Regional de Administração, que um dos princípios, talvez o mais importante princípio da administração, seja o princípio da universalidade. Ou seja, planejamento, organização, direção e controle tem em qualquer lugar. Num hospital, na casa, num botequim, num condomínio. Então, veja, os elementos, as funções principais da administração são universais. E quem não fizer ou não se utilizar delas no seu dia a dia, talvez esteja perdendo uma grande oportunidade de gerir melhor os seus recursos e a sua própria vida. Bom, e como a gente entendeu, conseguiu entender muito claramente a importância desses indicadores na vida, no trabalho. Agora vamos para o nível macro. Eu tenho uma organização, eu sou gestor de uma organização, né, e quero entender a fundo a minha força de trabalho, os meus colaboradores. Como utilizar-se desses indicadores para conseguir maior produtividade, para conseguir um melhor trabalho, digamos assim, dentro da organização? Perfeito. No mundo de maneira geral, no mundo das empresas, nas nossas casas e no campo da gestão de recursos humanos, nós temos uma realidade muito parecida em vários aspectos. Então, para responder essa pergunta, eu diria assim: qualquer gestor preocupado com indicadores, preocupado com medições, deveria, por exemplo, compreender quantidade, qualidade, tempo, satisfação e custo. Então, você imagina, em qualquer ambiente, a gente vai encontrar esses 5 elementos. Quantidade, quantos recursos nós temos e com quais recursos nós vamos contar para gerir o que a gente precisa gerir. Outro elemento, quantidade, custo. Quanto custa para ter os recursos que eu tenho e quanto de dinheiro será necessário para eu prover tudo aquilo que eu preciso prover para poder contar com essa quantidade de pessoas? Tempo. Quanto tempo, por exemplo, eu levo para repor um recurso desse, humano? Quanto tempo, em média, uma pessoa é promovida? Quanto tempo alguém leva para ser preparado para uma posição de comando? Qualidade. Admitir que eu estou contratando pessoas e as pessoas saem, é qualidade?
imaginando que eu estou treinando a Érica, e a Érica, depois do treinamento, saiu da empresa, isso é qualidade? Imaginando que nós gastamos um determinado valor com a Érica para treiná-la em algo e ela não conseguiu melhorar o seu desempenho, isso é qualidade? E o último, satisfação. Satisfação das pessoas, satisfação dos empregados, satisfação dos clientes, satisfação dos fornecedores. Imagina se um gestor pensar que os indicadores podem estar divididos em indicadores financeiros, indicadores operacionais e de processos e indicadores demográficos. Se um gestor qualquer compreender que em qualquer ambiente a gente tem tempo, custo, qualidade, quantidade e satisfação, muito provavelmente ele vai compreender melhor com que grau de eficiência e de eficácia ele está utilizando esses recursos em prol do seu próprio negócio. E eu agora utilizei duas palavras que são, assim como eu às vezes utilizo as palavras treinar e desenvolver, ou eu utilizo as palavras salário e remuneração, ou eu utilizo as palavras recompensa e reconhecimento, eu agora utilizei as palavras eficiência e eficácia. E nós podemos ser eficientes e não ser eficazes, e nós podemos ser eficazes e não sermos eficientes. Então, a ideia de eficiência está ligada ao quanto de recursos a gente consome. Então, nós podemos ser eficientes gastando menos dinheiro para obter alguma coisa, podemos ser eficientes gastando menos tempo para fazer alguma coisa, gastando menos pessoas para fazer alguma coisa. Agora, nós somos eficazes quando a gente atinge, alcança um determinado objetivo. Então, a gente pode alcançar um determinado objetivo gastando mais dinheiro. A gente pode atingir, alcançar um objetivo gastando menos dinheiro do que o necessário, ou menos recursos, ou menos pessoas, ou menos tempo. Então, se eu tivesse que sintetizar a sua pergunta, eu diria, qualquer gestor, fique atento, indicadores financeiros operacionais de processo. Gestor, fique atento, nós temos qualidade, quantidade, tempo, satisfação e custo. Pense sempre, tudo que a gente faz, mesmo nas nossas casas, nós estamos diante desses 5 elementos. É isso que eu diria. E quanto mais a gente se debruçar sobre esses elementos, imagina, Érica, você dizer assim, Marcelino, eu percebi que eu estou gastando mais do que a minha receita. Eu vou dizer, Érica, o que você vai fazer agora? Não vou fazer nada. Provavelmente não é isso que você vai dizer. Opa, eu preciso repensar os meus gastos, porque em função dos recursos financeiros que eu recebo. Ou então estou gastando muito menos, estou investindo muito menos em capacitação do que eu deveria. Então, e aí eu poderia perguntar, e aí, qual é a ação a ser tomada? É desinvestir em algumas coisas que talvez não sejam tão relevantes e passar a investir em outras questões que são mais relevantes. Então, o gestor só consegue fazer o que a gente está colocando aqui se ele tiver nas mãos o quê? Dados sobre esses indicadores. Se você for no supermercado e se perguntar quantos quilos de arroz eu devo comprar, eu não saberia responder, e só você, por exemplo, saberá responder, mas só o seu olhar atento para compreender quanto em média você gasta e quanto você deveria gastar agora para repor o estoque que você até então possuía. Essas são as preocupações que eu acho que qualquer gestor deveria ter. Número, dados nas mãos. É utilizar, como uma pessoa chamada Jack Fitzens, com quem eu estive em 2004 no Congresso Mundial de Recursos Humanos que aconteceu no Rio de Janeiro. Ele dizia assim, um profissional de recursos humanos precisa utilizar a linguagem dos negócios. Mas a Érica vai dizer, poxa, mas a pessoa de recursos humanos lida com remuneração, com benefício, com treinamento, com desenvolvimento, com gestão do desempenho, com pessoas, com motivações. O que é usar a linguagem dos negócios? Número. Quando você está diante do presidente do Conselho Regional, quando você está diante do presidente, do diretor de uma empresa, a linguagem através da qual ele vai expressar as suas expectativas, os seus desejos, as suas necessidades, é através da linguagem numérica. Temos que crescer 20%, o lucro caiu 12%, o faturamento aumentou 4%, as nossas despesas com isso ou com aquilo cresceram isso ou cresceram aquilo. Essa é a linguagem. O nosso desafio é como tratar do ser humano, como tratar de um elemento tão capital para as nossas organizações, que goza de uma racionalidade, de uma sensibilidade, de uma subjetividade através dos números. E esse é o nosso desafio.
Bom, e diante disso tudo que você falou para a gente, eu me pergunto, você acha que o seu livro, esse livro que tem tantos fatores, tantas minúcias, ele é um livro voltado para qual público-alvo? Para um gestor já formado, alguém que já trabalha com recursos humanos, um estudante, alguém que nem é da área, mas se interessa? Qual você acredita ser o seu público-alvo, Marcelino? Então, Érica, existem, por exemplo, vários conceitos sobre o que seja gestão. Uma ideia que eu gosto muito do que seja gestão é colocar recursos à disposição de determinados objetivos. Então, todos nós temos recursos. Somos pessoas ou trabalhamos com pessoas, temos dinheiro, espaço físico, temos tempo, ou seja, existem recursos. E existem metas que precisam ser atingidas, metas que precisam ser alcançadas no nosso dia a dia, na nossa empresa, numa sapataria, numa padaria. Então, qualquer pessoa que lide com recursos e que tenha que alcançar objetivos, poderia ler e poderia se beneficiar desse livro. O dono de uma padaria provavelmente ia compreender que no universo dele, ele tem todos aqueles recursos colocados no livro e que ele também tem os objetivos a alcançar. E de que maneira ele pode, de forma mais racional, utilizar os seus recursos em prol dos objetivos que aquela padaria, essa sapataria, que a Microsoft, que a Apple, que o CRA precisam alcançar. Isso vale nas nossas casas. Nas nossas casas, nós temos objetivos, vários objetivos, inclusive o objetivo da felicidade, o objetivo do aprendizado, e nós temos recursos, e são esses recursos que vão nos permitir alcançar as grandes metas que nós temos. E esse é o desafio que o livro também pode nos ajudar a vencer. Qualquer pessoa que tenha recursos, que lide com recursos, e qualquer pessoa que tenha objetivos pessoais ou profissionais, pode se beneficiar do livro. Trabalhe ele na engenharia, na logística, em marketing, em recursos humanos, em finanças. Porque em todas as áreas nós vamos utilizar recursos, provavelmente de quantidade, qualidade, tempo, custo e satisfação. Satisfação das pessoas, satisfação dos clientes. Ou seja, em qualquer trabalho, nós vamos encontrar esses 5 elementos. Aí você vai dizer, Marcelino, mas ali eu estou vendo ali que ali tem um indicador de absenteísmo, de turnover, que são indicadores típicos da função recursos humanos. Perfeito, eu diria. Mas perceba que eu estou dizendo que em qualquer negócio tem recursos financeiros, tem recursos demográficos, tem recursos operacionais. Temos indicadores, então, para avaliar o uso desses recursos. E nós temos também 5 elementos-chave na gestão de qualquer negócio. Então, eu diria que qualquer pessoa, eu não sei se eu estou sendo aqui, Érica, muito presunçoso, mas eu vejo pessoas de todas as áreas, inclusive gestores das mais variadas áreas da atividade humana, utilizando o livro e interagindo comigo através de e-mail, através do LinkedIn, comentando sobre o livro, e fico muito feliz quando eu ouço assim, o seu livro é um livro de cabeceira, e eu trabalho na área de logística, eu trabalho na área A, B ou C. Eu fico bastante feliz quando ouço isso. E talvez qualquer autor, qualquer escritor, talvez vá se vangloriar bastante diante de um fato como esse. Isso não tenha dúvida, não é só você. Bom, Marcelino, para a gente fechar aqui o nosso papo, a gente sempre fecha com a mesma pergunta. Alguém comprou o seu livro, está preparadíssima para sentar para lê-lo. Você tem a oportunidade de chegar ali no ouvidinho dela e para falar alguma coisa, para dar uma dica para essa leitura. O que você falaria? Então, os livros, de maneira geral, são divididos em capítulo e cada capítulo normalmente tem um tema. Uma coisa que eu gosto muito, e talvez seja o que mais me consome tempo, é de fazer uma introdução. Eu digo sempre que o leitor pode, depois da introdução, ele pode passear por qualquer capítulo em qualquer ordem. Mas a introdução vai mostrar a ele que empresas, que pessoas, que empresas de porte diferente, empresas com fins lucrativos ou empresas sem fins lucrativos, a introdução vai tentar mostrar a ele que ele não consegue sobreviver no dia a dia sem o uso de indicadores.
O livro vai tentar, a introdução vai tentar mostrar a ele que ele não consegue lidar com alimentação, com transporte, com lazer, com saúde, com educação, no cotidiano dele, se ele não lidar com indicadores. E a introdução tenta mostrar a ele de que ele utiliza, mesmo sem saber, uma série de indicadores o tempo inteiro. Eu fico às vezes brincando assim, tenta imaginar um dia sem indicador, um dia sem tempo, um dia sem custo, um dia sem nenhuma variação, nenhuma indicação do que seja qualidade. Imagina, você vai acordar e vai se perguntar que horas? E alguém vai dizer, não existe hora. Quanto tempo eu levo para fazer isso? Não existe. Quantos quilos eu preciso disso para eu me alimentar, para eu sobreviver? Nós não temos essas medições. Imagina um dia sem medições, é um dia que talvez o indivíduo não queira repetir, ou talvez nem consiga sobreviver. Ou seja, é impossível o dia a dia nosso. Eu não sei, às vezes eu sou muito simplista, mostrando que no nosso cotidiano existem práticas de administração, existem práticas de gestão, sem as quais nós não conseguimos tocar o nosso. Imagina, a gente estuda a administração financeira, mas nós temos a administração financeira nas nossas casas. A gente estuda gestão de recursos humanos, mas nós temos pessoas e trabalhadores, às vezes, que vêm pintar, etc., das nossas casas. Ou seja, nós temos a gestão de materiais, mas nós temos materiais. Nós estudamos estoque na administração, mas nós temos estoque nas nossas casas de óleo, de arroz, de feijão. Ou seja, nós não temos nada numa empresa, provavelmente, que nós não teremos nas nossas casas. Ou seja, as nossas casas são talvez um bom laboratório para o mundo que as pessoas vão enfrentar nas organizações empresariais, com ou sem fins lucrativos. Então, se eu tivesse que buzinar alguma coisa no ouvido dos leitores, que graças a Deus são muitos, eu diria, não deixa de ler a introdução. Porque a introdução, provavelmente, eu vou mostrar que o livro é maior, ou pode ser maior, quanto maior você compreenda a relevância desse assunto para a vida das pessoas no mundo em que a gente vive. Com certeza. Marcelino, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Contracapa. Sempre foi excelente. Obrigada mesmo. Eu agradeço e um forte abraço em todos vocês e muita saúde. Obrigada. E você que acompanhou a gente até aqui, mais um tema, mais um livro, mais assuntos relativos à administração, toda semana, ao meio-dia, no nosso Contracapa, às segundas-feiras, no nosso Contracapa. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.